Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva, deixe aí o seu comentário se você gostar desse vídeo e também compartilhe dos nossos vídeos com outras pessoas que com certeza vai aí estar ajudando essa pessoa em alguma área espiritual, em alguma área da sua vida espiritual. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Bíblia e o livro de Mórmon. Eu estou fazendo aqui alguns vídeos onde eu falo sobre o mormonismo, sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e algumas práticas que eles têm e também as contradições que há entre o que eles dizem e o que realmente ensina a sua religião, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui onde eu já falei da minha experiência no mormonismo, porque eu saí de lá. Eu tenho vídeos aqui falando sobre templo, sobre o Jesus dos mormons, o Deus dos mormons, o batismo pelos mortos, e hoje eu estou gravando esse vídeo sobre a Bíblia e o livro de Mórmon. Quando nós entramos na igreja do mormonismo, nós somos incentivados, influenciados a ler o livro de Mórmon. Eu li o livro de Mórmon incansáveis vezes. Como ele é um livro pequeno, ele tem apenas 15 livros, que dá o total de 512 páginas, mais ou menos 512. Então é muito rápido para você ler. E uma coisa que eu acho interessante nas seitas é que elas influenciam muito mais os seus adeptos a lerem os seus livros que eles têm como sagrado. A gente não vê isso no cristianismo. O cristianismo ele deixa muito a desejar nessa questão de influenciar os membros, os crentes, a lerem a Bíblia, que é nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então a gente vê muito pouco incentivo à leitura da Bíblia, mas já nas seitas a gente vê um incentivo muito grande dos líderes para que os seus membros leiam os livros que eles consideram como sagrado. E lá eles dão muita ênfase, muita importância, muita credibilidade e incentivo à leitura do livro de Mórmon, tá certo? Então o que é que acontece? O livro de Mórmon, nós somos ensinados na igreja que o livro de Mórmon, ele completa a Bíblia. Ou seja, ele não atrapalha a Bíblia, ele não desvaloriza a Bíblia, mas ele completa a Bíblia. Essa palavra completar, ela soa um pouco estranho, porque se algo precisa ser completado, significa que está faltando algo ali. Não é verdade? Então, a princípio, o mormo pesquisador, realmente o mormo que se dedica ao estudo dos materiais do mormonismo, ele procura entender de que forma essa palavra, qual o real sentido dessa afirmação, de que o livro de Mórmon ele não atrapalha a Bíblia, ele completa a Bíblia. Só que isso é a teoria, é a fala, mas a prática é diferente. Na prática, a gente vê realmente o porquê que eles dizem que o livro de Mórmon ele completa a Bíblia. Por exemplo, no livro de 1 Nef, capítulo 13, 1 Nef, capítulo 13, a partir do versículo 26, vai dizer o seguinte, ó, preste atenção, o que é que vai dizer aqui? E depois de transmitida dos judeus aos gentios, pela mão dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas. Aqui, essa narrativa aqui está falando da Bíblia, certo? Está falando da Bíblia, vem falando da Bíblia. O versículo 26 vai dizer que depois que a Bíblia foi escrita, ela foi transmitida aos judeus e aos gentios pela mão dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esses 12 apóstolos do Cordeiro mencionados aqui no livro de Mórmon, é os 12 que Jesus escolheu lá nas areias da Galileia. Pedro, Tiago, João, Mateus, os 12, certo? Então essa narrativa vem aqui falando que
o livro, que aqui o livro aqui mencionado é a Bíblia, foi transmitido pelos 12 apóstolos do Cordeiro. Depois que eles foram transmitidos, fala da formação de uma grande e abominável igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas. Porque essa grande e abominável igreja mencionada no livro de Mórmon é a igreja católica. A igreja dos Mórmons, embora eles digam que a gente não deve criticar a religião, sabe? Que a gente deve ser amigável com todo mundo, isso é da fala. Mas na prática é outra coisa. Na prática, eles, ao mesmo tempo que eles dizem que tem que considerar todas as religiões, eles dizem que todas estão falsas, são falsas. Que a igreja dos Mórmons é a única verdadeira, é a única que tem autoridade de pregar o evangelho. As outras estão todas erradas, certo? E o livro de Mórmon, ele menciona aqui a grande e abominável igreja. Quem é essa grande e abominável igreja? É a igreja católica. Para ver o que é que eles falam da igreja católica. É uma igreja grande, como nós sabemos, né? E é abominável. Por que essa igreja é abominável? A narrativa do texto aqui vai dizer por quê, ó. Pois eis que tiraram do evangelho do Cordeiro, olha só, muitas partes que são claras e sumamente preciosas. E também muitos convênios do Senhor foram tirados. Ou seja, o livro de Mórmon acusa a Igreja Católica de ter tirado da Bíblia as partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, né? Ou seja, houve a formação da Bíblia pelos apóstolos, na verdade, segundo o livro de Mórmon, que a gente sabe que não foi os apóstolos que compilaram a Bíblia, mas aqui o livro de Mórmon já antecipa a formação de um cânon de 66 livros, tá certo? Então o que acontece? Depois que esse livro foi formado e espalhado pelos 12 apóstolos do Cordeiro, houve a formação de uma abominável igreja, que é a mãe de todas as abominações. E essa igreja abominável, ela tirou desse evangelho do Cordeiro as partes mais claras e preciosas. Então, o livro de Mórmon acusa a Igreja Católica de ter tirado partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro. Só que a gente sabe que isso é uma falácia. Isso é uma falácia não só contada pelo livro de Mórmon, por Joseph Smith, que foi o autor do livro de Mórmon. Mas a gente vê muito, eu não sou católico, certo? Mas nessa questão, eu defendo a Igreja Católica. A Igreja Católica, em momento algum, tirou ou acrescentou nada na Bíblia. Porque se eles tivessem tirado alguma coisa, ou acrescentado alguma coisa, primeiro, eles iam tirar todos os textos que condenam a adoração à imagem. A veneração à imagem, eles teriam tirado. Eles teriam tirado todos os textos onde diz que o mediador entre Deus e o homem é Cristo e não Maria. E eles não fizeram isso. Certo? E nem acrescentaram, porque se eles tivessem acrescentado, eles tinham acrescentado a Maria como a intercessora, mediadora entre o Pai e o homem. Só que a Igreja Católica não fez isso, embora ela tenha seus erros teológicos, embora ela tenha suas tradições que eles colocam acima da palavra, porque a autoridade lá maior é o Papa e não a Bíblia, tá certo? Eles não fizeram isso, então isso é uma falácia. Desse ponto, eu defendo a Igreja Católica, tá certo? A Igreja Católica nem tirou e nem acrescentou nada da Bíblia, mas o livro de Mórmon chama a Igreja Católica de abominável, mãe de todas as abominações, e o motivo dela ser chamada de abominável é porque ela tirou as partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, tá certo? E aí, o que acontece? A gente vê aí, ó, problema com a Igreja Católica, e a gente vê problema também com a Bíblia. Então, por isso que eles dizem que o livro de Mórmon completa a Bíblia, porque a Bíblia está faltando coisas, né? Se a Igreja Católica tirou partes claras e preciosas, então está faltando algo na Bíblia. Então, se está faltando algo na Bíblia, a Bíblia não é suficiente para salvar. A Bíblia não é suficiente para ensinar tudo aquilo que o homem precisa saber sobre ele, o seu destino e sobre o Pai que o criou. Então, é aí onde eles ensinam que há necessidade de um outro livro, sabe? Um outro livro que vai esclarecer, né?
que, segundo ele, essas partes claras e preciosas que a Igreja Católica tirou, Joseph Smith devolve quando ele escreve o livro de Mórmon, né? Só que todos os anos que eu passei na Igreja dos Mórmons, eu nunca vi um professor mostrar que partes claras e preciosas foram essas que foram tiradas. Eu nunca vi. No livro de Mórmon eles mostraram, tá aqui, ó, essa parte aqui foi tirada da Bíblia, mas Joseph Smith colocou novamente aqui, foi revelado, o que a Igreja Católica tirou, foi revelado a ele, ele colocou. Eu nunca vi, e os estudos que eu fiz lá também nunca encontrei. Aí o texto procede, ó, versículo 27. E fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Vês, portanto, que depois de haver o livro, aqui o livro, ele está se referindo à Bíblia, os 66 que nós temos, esse livro aqui, Bíblia Sagrada. É aqui o livro de Mórmon está se referindo. Aí diz, ó, vês, portanto, que depois de haver o livro passado pela mão da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas, que vistes com os gentios que saíram do cativeiro, vês que por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre ele. Então o livro de Mórmon diz que por conta dessas coisas claras e preciosas que foram tiradas da Bíblia pela Igreja Católica, um grande número de homens tropeçam, ou seja, eles não conseguem encontrar a verdade. Eles começam a seguir um caminho, mas lá na frente eles tropeçam. Por quê? Porque falta clareza, falta esclarecimento dos temas bíblicos, dos assuntos bíblicos. Então, eles acabam aí tropeçando no caminho, né? E aí é mais um motivo para eles incentivarem, influenciarem, certo? E valorizarem a leitura do livro de Mórmon e a aceitação da Igreja dos Mórmons como a única igreja verdadeira na face da terra. Mas como eu falei no início, irmãos, com todo respeito aos mormons que acreditam nisso aí, isso aí é uma falácia. Isso aí é uma invenção da cabeça do próprio Joseph Smith, que colocou essas ideias aí de que a Igreja Católica teria tirado partes claras e preciosas da Bíblia. Isso é uma falácia. Vou repetir, se a Igreja Católica tivesse tirado ou colocado alguma coisa, nós teríamos uma Bíblia totalmente cativa aos ensinos da Igreja Católica, coisa que não aconteceu, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus jamais ia permitir que algo fosse tirado ou acrescentado da sua palavra. O próprio livro de Apocalipse vai dizer isso. Que se alguém tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, as pragas descritas daquele livro serão contra aquela pessoa. Tá certo? Então, o livro de Mórmon, ele é uma falácia. O livro de Mórmon ele não é verdadeiro, como a gente é incentivado a acreditar que ele é. Certo? Ele é um livro fictício, criado da cabeça de Joseph Smith. Então, provável é que você vai encontrar muitas ideias doidas aí desse livro que ultrapassa os limites da realidade. Tá certo? Quem já leu o livro de Mórmon vai entender o que eu estou dizendo. Tá certo? Então, como cristão, como defensor da palavra de Deus, eu afirmo e reafirmo que a Bíblia ela está como está por providência divina. Nada dela foi tirado, nada dela foi acrescentado e dela está toda a base que rege a sociedade, que prepara o homem para morar com Deus e que mostra ao homem de forma clara a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre Cristo e o diabo, a diferença entre salvação e condenação. Está na Bíblia.
Tudo que você quer saber sobre esses assuntos, você vai encontrar na Bíblia, tá certo? Então, embora eu tenha por muito tempo acreditado no livro de Mormon, que o livro de Mormon era um livro inspirado, dado por Deus a Joseph Smith, né? Depois que a gente vai estudando, certo? Depois que a gente vai estudando, que a gente vai analisando os fatos e criticando certas coisas, uma coisa que eu aprendi durante esse meu tempo que eu sou cristão é tudo que você ouve, você tem que fazer 3 coisas: duvidar, criticar, determinar. Nunca aceite algo de bom grado sem primeiro fazer uma análise, uma pesquisa sobre aquela questão. Tá certo? Então, quando eu comecei a duvidar das coisas da religião, certo? Que foi o que fez eu me afastar, foi as muitas contradições, as muitas mentiras que lá são ensinadas. Graças a Deus que eu já tinha o conhecimento da Bíblia, como eu falei, porque se eu não tivesse, eu estaria lá até hoje. E eu comecei a ver aí essas contradições, esses choques de opiniões, essas mentiras que eram ensinadas, e eu acabei por me afastar dessa religião. Tá certo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o manual do fabricante e ela é suficiente para salvar o homem. Essa ideia, como eu já falei aí, ela é uma falácia, ela é uma mentira colocada por Joseph Smith para enganar as pessoas e para as pessoas achar, acreditar que necessitam de mais um livro para completar a Bíblia e assim eles encontrar aquelas partes claras e preciosas e assim serem salvos. Tá certo, irmão? Eu gravo esses vídeos com uma certa dor no coração, porque eu sei que tem muitos mormons que acreditam piamente nessa falácia, sabe? E tem muitos mormons que, ao ver esse vídeo, pode até me criticar, falar muitas coisas mais ao meu respeito, mas eu faço isso por você. O meu compromisso é com a sua alma, é mostrar para você, meu querido, minha querida, que você não está no lugar certo, você está no lugar errado. Você foi enganado, ludibriado. Pesquise, analise. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo, certo? Pesquise, analise os conteúdos que eu estou colocando aqui. Faça pergunta ao seu líder, ao seu bispo, ao seu presidente de ramo. Pergunte a ele sobre essas coisas. Questione ele sobre essas coisas, como eu questionei. E aí, eles vão ser obrigados a falar a verdade ou a ficar mentindo. Porque a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. A escuridão só prevalece enquanto a luz não chega. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E eu espero que esse vídeo sirva de proveito, de instrução para algum mormon aí que estiver me assistindo. E para quem não é mormon, também serve de conteúdo informativo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.